Estamos de volta com você, muito obrigada pela sua audiência, viu? É o Manhã Total, na sua Manhã Paranaíba, completíssima em informação. Você sabia que nós temos vários tipos de mancha e algumas são mais comuns e algumas pessoas não sabem identificar quando uma mancha aparece. E aí nós convidamos a dermatologista, a doutora Ana Laura Pepe, que vai trazer pra gente as manchas mais comuns, porque é importante que a gente esteja atenta, né? Bom dia e obrigada por ter vindo, viu, Ana Laura? Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar de manchas. Existem vários tipos de mancha. A gente precisa entender que esse diagnóstico, ele tem que ser bem preciso, porque pode ser uma mancha de idade, uma mancha de sol, ou até alguma mancha mais séria. E que precisa ali de um acompanhamento, né? Exatamente. Eu quero pedir ao pessoal para a gente colocar as imagens que a doutora Ana Laura mandou pra gente. Essa mancha, que mancha é essa que aparece? Essa daqui é muito comum, provavelmente você aí de casa tem ela, é uma queratose seborreica. Ela aparece como se fosse uma manchinha mais cascudinha. E aí ela vai crescendo, pode se tornar até como se fosse uma verruga mais cascuda mesmo, mais cheio de ondulações, geralmente regiões que são expostas ao sol, então nos braços, no colo, é muito comum. E essa imagem aqui eu trouxe ela bem de pertinho pra gente ver, porque às vezes a gente olha assim, assusta, né? Mas é uma lesão totalmente benigna e que precisa só ser avaliada para chegar a esse diagnóstico, mas que não vai acarretar em nenhuma outra consequência mais séria. Mais comum em homens, mulheres, faixa etária? Faixa etária de 50 a mais, mas também existe, né? Acontece em pessoas mais jovens, mas é mais comum e depois da meia-idade, pessoas que se expuseram ao sol e pessoas que têm a predisposição genética para fazer. Às vezes eu atendo famílias, assim, todas têm um monte de queratose seborreica, então... E tem o tratamento indicado? Tem o tratamento indicado. Cura, volta ou não? Então, quando tem um desconforto estético, ou às vezes coça, dói, descasca, a gente pode cauterizar, a lesão sai, mas nada impede de surgirem novas lesões. E essa? É muito comum esse tipo de manchinha, né? Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês a infinidade, porque assim, a mancha não tem só um tipo de mancha que acontece na pessoa. A pessoa tem vários tipos de pinta, de mancha. Então, isso aqui é um mix de tudo. Então, o paciente tem as queratoses seborreicas, que são essas mais cascudinhas que eu falei, pintas, e a gente percebe uma variedade de cores, de formatos, de texturas. Então, esse é um paciente todo pintadinho que merece ir no dermatologista para fazer a dermatoscopia, que é aquele exame com a lupa específica para a gente avaliar cada pintinha dessa, ver se tem alguma suspeita. Por exemplo, de câncer? De câncer de pele. Muito bem. Eu tenho algumas perguntas aqui, olha só. Mancha branca, às vezes pode ser vitiligo ou não? Depende. Mancha branca pode ser vitiligo. É muito comum também a mancha senil, que é aquelas manchas que tem nas mãos, nos braços. Ela pode ficar castanha ou ela pode fazer uma leucodermia gutata, que é aquela lesão, um monte de manchinha branca, pintadinha. Essa que é a mancha senil. Isso daqui chama melanose solar. Então é o acúmulo do sol que a pessoa tomou a vida toda e ela vai fazendo essas manchas castanhas. E junto com essas manchas castanhas, podem vir manchinhas brancas, que também são por exposição solar. E quem não gosta, tem tratamento? Tem tratamento, a gente pode usar tecnologias para clarear, usar peelings, ácidos em casa, que são prescritos pelo dermatologista, muito protetor solar para evitar que surjam novas, mas o mais importante é ser acompanhado por um especialista, não fazer receita caseira, gente, por favor. Por favor, né? Porque infelizmente vocês percebem muito isso, né? Com certeza. Vamos voltar a outra imagem, né? Porque eu trouxe aqui a pergunta da nossa amiga. E essa mancha? Isso daqui são sardinhas. Ah, tá. Então, são as chamadas efélides, não sei se dá pra ver, são as efélides, são sardinhas. Então, as pessoas que têm mais essa predisposição genética de fazer sardinha, quando elas se expõem ao sol, geralmente são pessoas muito branquinhas, então elas têm uma tendência maior a desenvolver câncer de pele. Olha. Não que a sarda vá desenvolver um câncer de pele, mas ela tem esse indicativo. Então, é um paciente que a gente tem que ficar bem alerta.
E, por exemplo, tem gente que não gosta, e como é que faz? Eu acho um charme. Eu acho um charme Sardinha. também, acho Eu lindo. acho. Mas a gente pode sim clarear, fazer algumas tecnologias, alguma rotina de cuidados com a pele assim em casa, mas é aquela coisa, às vezes o paciente não deixa de usar os seus cremes ou se expõe ao sol, e como ela tem essa predisposição, ela vai voltar. Vamos para a próxima imagem que a doutora Ana Laura trouxe pra gente. Qual o nome dessa mancha? E aqui no caso ela apareceu na mão. Parece um monte de formiguinha, né? Na verdade, eu trouxe essa imagem aqui porque olha como a dermato é muito cheia de coisas, né? Uma mancha pode ser várias coisas. Isso daqui é uma micose. Micose? É uma tinha nigra, que chama. Ela é de mais comuns em palmas das mãos, planta dos pés. E a gente sempre fala, pinta na mão, no pé, tem que ficar atento. E isso daqui não é uma pinta, é uma micose. Então tem que ser tratado com um medicamento, um antifúngico. Eu trouxe porque, assim, às vezes a gente assusta, né? Eu assustei quando eu vi. Exatamente. E é um tratamento relativamente simples. E aí, o recado da Ana Laura, trazendo todas essas imagens pra gente, é o seguinte: percebeu algo diferente? Evite receitinhas caseiras, evite o remedinho do vizinho, da vizinha e procure um especialista para poder indicar o tratamento certo. Exatamente. Quando a gente faz a dermatoscopia, que é aquele exame com a lupa, a gente pode ver algumas alterações e a conduta completamente diferente. Então, às vezes é uma lesão benigna, que vai ser tratada como tal, e às vezes vem uma lesão dessa, que a gente fala que é uma lesão colorida, assimétrica, diferente. Isso daqui é um melanoma, que é um tipo de câncer de pele, que é o câncer de pele mais agressivo. Existem outros cânceres de pele mais comuns e menos agressivos, mas o melanoma, ele precisa ser tratado com muita atenção, porque é um câncer de pele que faz metástase e ele evolui muito rápido. Evolui muito rápido. Então, percebeu, procura, né? Sim. E no caso aqui, tem que retirar esta mancha ou não? No caso, a gente tem que fazer uma cirurgia. Entendi. Tirar a lesão com margem, aí vai avaliar no anátomo para ver se a margem não está comprometida, então precisa de todo um acompanhamento. Deixa eu trazer aqui para você algumas pessoas que estão participando, Ana Laura, dessa nossa conversa também. Olha só, a nossa amiga mandou aqui esta imagem, eu não consigo mostrar para vocês, mas trata-se de vitiligo. Sim. Né? A perna toda dela. Sim. Aparentemente parece. E ela falou que está bem acelerado, não conseguiu parar. Nesse caso, como é que... Tem que ter um acompanhamento médico, né? O vitiligo é uma doença autoimune, né? Que a pessoa, através de algum gatilho ali, ela vai desenvolvendo essa acromia. Então, é a pele com uma ausência total de pigmento. Geralmente, quando o paciente está com muito estresse, o vitiligo, ele se espalha, né? Ele aumenta. Algumas lesões acontecem... em região de trauma, então joelho, cotovelo, que a gente bate mais, aparece a lesão do vitiligo, rosto, é muito comum. Essa paciente precisa ser acompanhada. Eu tenho aqui uma outra amiga, olha, que apareceu, acho que é na filha dela, apareceu essa mancha no rosto, tá vendo aqui? Tô vendo. É uma mancha, pessoal, roxa, aqui, da cor da minha blusa. Apareceu e disse que seria excesso de dipirona e que sumiria com o tempo. São 8 meses e nada. Não, geralmente, e quando a gente tem uma mancha que é misteriosa, assim, ou alguma coisa diferente, a gente precisa fazer alguns exames complementares. Então, às vezes, exames de sangue, exames laboratoriais, uma biópsia incisional para ter um diagnóstico preciso, quando não se chega a esse diagnóstico através de exame clínico, de exames laboratoriais, então ela precisa de um dermato também. É o seguinte, né? A gente trouxe esses principais tipos de mancha para vocês, justamente para essa atenção que vocês estão demonstrando aqui agora. Percebeu? Vai atrás para poder identificar e não precisa ficar com o coração muito apavorado, porque tem um caminho. Com certeza. Né? A gente está aqui para isso, né, Mônica? Essa é a Ana Laura Pepe, dermatologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total, esmiuçando os tipos de manchas mais comuns e trazendo pra gente aí o que é que pode ser feito. Ana, muito obrigada. Muito obrigada, um prazer, Viu? Mônica. Um beijão na família, tá? Pode deixar.